Cápsula está de volta. O universo cinematográfico sempre tentou atrair as mais diversas faixas etárias. E no caso dos filmes para crianças, muitos atravessam gerações e tornam-se referência tanto para os crescidos quanto para os pequenos. São filmes que emocionam, fazem rir e até resgatam um período de inocência e um modo peculiar de ver a vida. E já que estamos na semana delas, nossa resenha de hoje é sobre filmes que resgatam esse período tão marcante na vida de uma pessoa. Oi, Mari. Oi, Carol. Mari de volta. A gente pensando, quando a gente vai pensar nesses filmes assim, né? Isso é uma característica muito marcante desses filmes infantis, porque é um filme que a gente viu e continua com vontade de ver, né? Tipo, ao longo dos tempos, vai indo e voltando, assim, e tudo mais. São filmes que você cria um certo apego emocional, Isso. assim, com o filme, né? Por ele fazer parte das suas memórias, né? Quando você era criança, assim. Você fica querendo resgatar aquilo de alguma maneira, mesmo depois que você cresce. Fica querendo voltar naquilo ali, pra te lembrar quando você assistia, como você se sentia na época. E às vezes é uma coisa até de ritual, né? Porque eu acho que assim, vamos falar então de um dos maiores clássicos, acho que da infância, que foi justamente Esqueceram de Mim. Sim. Que eu acho que é um filme que, além de ter, tipo, Macaulay Culkin, que é, assim, um dos maiores representantes, né, dessa leva de ator mirim, é um filme que fez parte da infância de muita gente e era um ritual da gente sempre assistir esse filme no Natal. É filme de Natal. E criança gosta muito dessas coisas, né, de repetir, de fazer Ver as a coisas mesma coisa milhares de vezes, né? Todo Natal, eu assisto, pelo menos assim, uma vez, ou no dia 24 ou no dia 25, eu coloco na televisão, porque eu adoro muito, muito, muito esse filme, e é isso que a gente tava falando, assim, você ver e lembrar de quando você assistia quando você era criança, e aí você ficava pensando, nossa, eu queria muito que isso acontecesse comigo, ficar sozinha porque no em filme casa. a gente tem justamente a criança que realizou o maior desejo da vida, acho que o que você falou, quando a gente é criança, a gente é louco pra ficar sozinho, no caso ele foi esquecido pela família, que foi viajar, e aí ele se vê lá sozinho em casa e tudo mais, e aí ele é surpreendido por dois ladrões que justamente tentam roubá-lo, né, roubar ali, não sabe, roubar a casa. E aí ele começa a fazer todas as armadilhas para pegar os ladrões. Maravilhosas que quando você assiste, você como assim, será que eu consigo quero fazer isso igual? Que incrível, achar que ele é um gênio, né? Pois é, e aí no filme, assim, marcou muito, né, a atuação tanto do Macaulay. O próprio filme foi um filme, assim, que fez uma comédia que ficou no topo, acho que por muito tempo, né, na frente como bilheteria disparado, assim. Por muitos anos foi a maior bilheteria de comédia, eu acho, de um filme. E foi a maior bilheteria de Natal também por muitos e muitos anos. Pois é, e marcou justamente a carreira dele, né, porque ele novo já virou, tipo, milionário. Eu acho que, se eu não me engano, acho que ele ganhou $100 mil na época. Pra fazer o primeiro, Isso. E aí depois só foi aumentando, né, porque o filme fez tanto sucesso que rendeu mais outros 4 filmes, mas só o 2 também tem o Macaulay, né? E aí pro 2 ele ganhou 4 milhões. Pois é, acho que tem um rolê do pai dele, que era uma coisa de agente, né? Que ele insistiu muito no sucesso. Era uma pessoa que influenciava muito a carreira ali dele, né? Sim, ele tentava fazer com que todos os filhos dele fossem estrelas, assim, infantis, igual, e aí um deles realmente se tornou essa estrela, que ele começou a ficar quase que muito obcecado com aquilo, e isso interferiu muito na vida do Macaulay Culkin, até porque ele se aposentou muito novo, assim. Sim, ele acho que desistiu. Isso, acho que ele se emancipou com 14 anos. E aí ele assim. desistiu, parou de fazer filmes, aí só depois de bem mais velho, já nos anos 2000, que ele fez umas coisas ou outra, mas hoje em dia, né, ele vive muito fora dos holofotes, porque nessa época ele fez um sucesso muito estrondoso, participou em vários outros filmes depois, né, no Riquinho, no próprio... Isso, vários filmes, né, que a gente lembra muito. Que tem a figura dele, né, ele foi um personagem muito marcante para a história dos anos 90, assim, mas tem essa coisa, né, quando a gente tá falando de filmes que tem crianças mesmo, porque geralmente um filme que tem um adolescente, às vezes um adulto vai interpretar o adolescente, né? Dá pra ele se passar pro adolescente. Quando é um filme de criança, não tem muito o que fazer. Tem que ser uma criança mesmo. E aí uma criança lidar com aquele universo ali de Hollywood, né? É muito muito complicado e pode causar muitos problemas, que foi o que aconteceu, infelizmente, na vida dele. E aí nesse filme a gente tem esse momento da infância, essa coisa da brincadeira, do lúdico, do sonho de estar sozinho e tudo mais. Mas ele também, acho que a gente também vale lembrar, a gente falar de um outro filme que ele tá, né, como protagonista. Mas também tem outra atriz que também ficou muito marcante, assim, né? Ela, né, como uma figura e tudo mais. No filme ela é a Vada,
que é a melhor amiga dele, é no meu filme O Primeiro Amor. E é um filme, assim, que é sobre infância, mas fala de luto, de perda, de amizade, de amor, assim. São muitas emoções. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, nossa, eu chorei tanto. Acho que todas as vezes que eu assisti, eu vou chorar muito. Porque é muito forte, né? É muito isso, você trabalhar a ideia do luto. A personagem, que no caso é a amiga do Macaulay Culkin no filme, ela perde a mãe, ela carrega esse sofrimento, mesmo ela não tendo, né, contato com a mãe. E depois ela tem que lidar com a perda do melhor amigo. Então é um filme que é sobre infância, é uma parte meio pesada. Como que as crianças lidam com essas coisas, né? E além disso tudo, tem essa coisa, né, do primeiro amor, de descobrir, né, naquele amigo dela, começar a gostar do menino. Sim. Tem essa parte fofinha, assim, é um outro lado da infância, assim, mostrando coisas mais duras que às vezes vão envolver crianças, mas elas vão lidar de uma outra maneira, né? Não como um adulto lidaria com aquilo. É interessante ter esse outro olhar, né? E o bom é que o filme, ele chega num ponto que ele mostra essa parte dela, assim, acho que deixa, por mais que trabalhe vários assuntos, e até uma coisa meio um pouco pesada, né? Que é a questão da perda e tudo mais. Acho que no final tem aquele sopro de superação, assim, mostra que ela passou por isso, porque o filme acompanha, né? Essa transição, que é da infância para o início, assim, né, da adolescência. Então, o filme mostra esse momento, assim, até então dá a entender que a personagem, ela tá nessa fase de superar mesmo, né, esse luto, essa perda. Então, vamos falar agora de outro filme que eu também acho que abordou um assunto meio tenso, um pouco na infância, que foi Okja. Que é esse lançamento, né, da Netflix, que trata da relação dessa menina com essa porcona, que era tipo a melhor amiga dela, assim. Eu acho que traz um ponto interessante desse filme. Ele debate essa questão da indústria alimentícia, principalmente, né, para as crianças e tudo mais. Mas ele trata um pouco dessa relação mesmo, até essa coisa de, além do amor e do contato, você tem com o bicho de estimação, assim, se você for parar pra pensar. Porque a menina é solitária e ela tem afeto ali, por mais que ela tenha relacionamento com o avô, se eu não me engano, tem esse carinho desse bicho, digamos assim, que ela teve que criar. Então. De novo isso, né, que às vezes um filme, e Okja nem é um filme, assim, para crianças, né? Exatamente. Acho que a classificação dele aqui no Brasil é 14 anos. Mas ele aborda, tipo, uma temática muito densa e pesada, né? Que é essa crítica à indústria alimentícia. Mas também pela visão de uma menina muito novinha, assim, né? Tipo, como que ela lê aquela situação, assim. Como que ela percebe os erros dos adultos muito facilmente, assim, né? Às vezes a gente tem o costume de achar que criança, assim, né? Elas não entendem nada, mas às vezes elas entendem muito mais que a gente, assim. E tem essa leveza, essa coisa da imaginação, assim, né? Dela ter essa melhor amiga, assim, no bichinho dela. Tipo, tem a ver com a imaginação infantil e isso acaba mostrando coisas que existem realmente, né? Tipo, pega essa história muito fantasiosa com essa porquinha gigante que não existe na realidade, né? Mas pra falar de uma coisa que existe na realidade, que tá presente, né? Sim. Tem essa coisa da imaginação infantil, assim, pra demonstrar, pra discriminar, colocar em pauta um problema muito sério, né? Sim, e fazer a gente até refletir mesmo. A questão é não só a nossa relação com a alimentação, independentemente da pessoa, sei lá, consumir carne, no caso do bicho ou não, tem essa questão justamente eu acho que até de se importar com o outro, assim, porque pelo menos quando você vê o filme tem umas cenas bem pesadas, assim, eu achei meio chocantes, que é uma coisa que mostra um abatimento e tudo mais, assim, então eu acho interessante do filme quando ele te permite ir para outros lados, assim, e refletir mesmo sobre outros pontos da vida, assim, que é além daquela história, né, que igual os filmes anteriores, né, esses do Macaulay Culkin, tem muito filme para criança que acaba, né, para criança o filme, não tem porquê ele ser denso, assim. Mas é interessante pegar a figura da criança para colocar ela em outras situações, assim, né? Em filmes que vão afetar e tocar os adultos também, né? Não necessariamente um filme, porque ele tem uma criança, é um filme para criança. Pode ser um filme que tem uma criança ali, mas que a temática é para tocar os adultos, os adolescentes, né? Porque todo mundo já viveu aquilo. Né? É verdade. Essa é uma característica, a gente até pensando aqui, a gente não separou nenhum filme de animação, assim, especificamente, porque muita gente tem a ideia de ver um filme de animação, realmente, é um filme voltado para o público infantil, porém, tem uma facilidade muito grande deles abordarem temas que tocam tanto as crianças quanto as pessoas mais velhas, assim, né? É o famoso filme
que vai atrair a criança no cinema, mas os pais, digamos assim, também vão ter o prazer vão de levar. se divertir assistindo aquele filme, né? E às vezes, né, quando a gente está falando com crianças, a gente vai explicar as coisas de um jeito mais fácil. Às vezes é isso que a gente precisa também. Os adultos também precisam que as coisas sejam explicadas de uma maneira mais clara, às vezes, para eles poderem entender aquela mensagem, né? E acho que o filme faz isso. Ele pega essa história dessa menina para transmitir uma mensagem muito importante para as outras pessoas, assim, né? Não necessariamente para as crianças. Exatamente. E falando em mensagens, assim, coisas do mundo adulto que afetam as crianças, tem um outro filme que a gente separou, que é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme brasileiro. Foi dirigido pelo Karl Hamburger, que é, assim, um cara que é mestre em criar conteúdos infantis, né? Digamos assim, tá por trás aí de várias produções, coisa da TV Cultura e tudo mais. E aí o filme, a gente tem justamente um tema muito tenso que foi vivido no Brasil na época, que foi o período mais perigoso, mais tenso justamente da ditadura militar. E em contrapartida mostra justamente duas crianças, né, no caso mais esse menino, assim, que os pais precisam deixá-lo, né, na companhia do avô, justamente por conta dessa perseguição do regime, só que ele não sabe sobre o que é, assim, né? Ele não entende direito as coisas, né? E aí o filme vai contar essa história difícil, esse momento muito duro da história do país, mas da perspectiva de um menino de 10 anos, assim. Como que uma criança de 10 anos entende aquelas coisas, assim, né? Ele não sabe a totalidade das coisas que estão acontecendo, mas aos poucos ele vai entendendo e vai vendo, né, as coisas, a realidade acontecendo ao redor dele, mas ao mesmo tempo ele também é uma criança, ele também brinca, ele também faz gracinha, ele também se diverte. E o pano de fundo do filme, né, é a Copa de 70, que quando ele, né, os pais dele deixam ele com o avô, que acaba falecendo, que os pais não sabiam, né, e ele tem que ficar com esse cara que morava no prédio, um velhinho judeu. E aí a Copa de 70 está acontecendo e o pai dele diz que vai voltar a tempo deles assistirem o Brasil ganhar a Copa. Então, ela vai meio que guiando ele, assim, na questão do tempo. Às vezes, que até isso as crianças têm uma dificuldade de entender, né? Ele vai vendo aqueles jogos acontecendo e ao mesmo tempo que ele tá feliz, torcendo pro Brasil, porque ele gosta de futebol, tá todo mundo reunido para ver aqueles jogos, ele tem uma angústia dentro dele que os pais dele não chegaram ainda. E a Copa do Mundo tá acontecendo e eles ainda não voltaram, né? E é interessante, tipo, que o filme fala da ditadura militar sem necessariamente mostrar o que acontece, assim, né? Não tem cenas de tortura, essas coisas não aparecem no filme, mas você consegue entender e o filme te toca tão quanto se fosse a cena explícita, assim. Você vê como que aquele menininho, aos poucos, enquanto ele tá também, né, passando por essa transição da adolescência, tá entendendo o que tá acontecendo com os pais dele, entendendo um momento tão difícil, assim, né? E a atuação dele também, assim, eu lembro que na época foi uma coisa muito premiada, muito comemorada, assim, porque realmente ele se destacou mesmo no filme, né, para representar essa história tão tensa, assim. E por falar em atuações muito fofas, a gente precisa falar de Pequena Miss Sunshine. Que, assim, é um filme muito fofinho. É uma menina que mora, né, com uma família, cada uma ali com a sua problemática, né? A gente tem o irmão com uma questão, avô, que também tem uma coisa complicada ali dele, né? E aí, diante dessas diferenças todas na família, ela tem um tio que tá com uns problemas, né, psicológicos e tudo mais, assim. E aí, nessa problemática toda, ela quer participar do concurso de Miss, assim. E aí que é muito legal que juntam todos pra realizar o sonho dela, né? A família vive um momento de desunião, né? O irmão dela tem meses que ele não fala nada com ninguém, mas aí todo mundo se reúne pra fazer essa viagem e conseguir realizar esse sonho que ela tem de participar desse concurso, né? Que é muito comum nos Estados Unidos, esses beauty contests, que são concursos de beleza para crianças novinhas, né? E ela é muito, assim... Ela é estranha, né, a menininha? Ela não é Ela é fora dos padrões, é isso que é legal desse filme, ela não é, né? O que você esperaria de uma Miss infantil, assim. E a própria família tem um certo receio com isso, de achar que ela vai ser... né, vão zoar dela e tal, mas ela quer muito aquilo e eles embarcam então se você quer, então a gente vai fazer, assim. E é legal te mostrar uma criança que é fora dos padrões, porque até filmes muito antigos, assim, que tem crianças são todas bonitinhas, fofinhas, né, com um cabelinho perfeito, não sei o quê, ainda mais as meninas, assim. E ela é esquisitinha do jeito dela, mas ela também conquista todo mundo. Exatamente, ela é uma fofa e eu acho que esse filme mostra a questão da inocência mesmo, né, da criança, até as coisas como ela lida com um drama muito tenso que acontece no filme
lidam naturalmente, ela, né, no caso, com isso, assim, e vai seguindo justamente no sonho dela, assim, né? E foi muito legal que ela também foi indicada, né? Melhor atriz coadjuvante pro papel. Novinha, ela foi indicada ao Oscar. O filme foi muito premiado na época, né? E isso que você falou, assim, dela uma criança nessa situação muito densa e pesada, e ela também era uma criança na hora que ela tava atuando, né? Então tem umas cenas que falam os palavrões, eles colocam o fone de ouvido nela, no filme, né? Ela tá de fone de ouvido e ela não escuta o que os adultos estão falando. E aí, na hora de gravar mesmo, os produtores insistiam que ela ficasse escutando música também, né? Pra ter esse cuidado, porque ela era uma criança, certo, né? Não pode ter... Pra ela não ficar escutando o que eles estavam falando. E por falar em crianças fofinhas, tem os Batutinhas, que eram crianças tão fofinhas, até durante a gravação, que até a diretora, né? Se eu não me engano, foi a diretora mesmo, deixa eu ver, acho que chama Penélope. Isso mesmo. Ela tinha essa questão dela querer abraçar os meninos, de ter muito cuidado com eles, porque eles eram muito bonitinhos, né? Muito. Tipo, não tem como. E o que é legal desse filme, que traz um período, assim, da infância, acho que de muita gente ter esse negócio, tipo, ai, meninas, não gosto de você, ai, sabe? As meninas lá e os meninos aqui, isso, né? o famoso clube do clubinho. Bolinha. E aí, até nesses conflitos, digamos assim, da idade, tem um momento que um deles, ele fala, não quero, eu gosto da menina, da Darla, a fofinha, e a rivalidade e os dos meninos dois. ficam bravos com isso, tipo assim, ele tá traindo o movimento. Como assim você vai lá ficar amigo das meninas? Não pode. Isso acontece na infância, né? Você se identifica com aquilo, você fala assim, nossa, é desse jeito mesmo. E quando você vê mais velho, você lembra, tipo assim, nossa, a gente agia dessa maneira, né? E a diretora sempre, ela falou em muitas entrevistas, assim, que tinha esse cuidado, né? Que são muitas crianças. É um elenco muito extenso de crianças muito pequenas. Então, assim, para elas atuarem, até os créditos do filme são os erros de gravação, assim, né? Que é muito bonitinho, que aí, às vezes eles estão falando uma coisa e eles ficam tipo assim, ih, eu esqueci. E ela falou que a coisa mais difícil, assim, na hora de gravar o filme é aprender a lidar com essas crianças, é aprender a trabalhar com elas e ter paciência, porque elas não são adultos, né? Aquilo é um trabalho, de certa maneira, né? Elas recebem para isso, mas é importante sempre levar em consideração que é uma criança, né? Ela tem que se divertir naquilo ali, aquilo não pode ser uma obrigação para ela, né? Aí ela sempre dava um abraço neles no final das gravações, para poder criar um afeto, né? Estabelecer uma relação de confiança até com os meninos, para eles poderem confiar nela na hora de dirigir. Assim. Ai, gracinha demais. Esse também era um clássico que passava da televisão. Esse é um daqueles assim. que realmente é para criança também, né? É muito divertido e aí tem essa nostalgia quando você vai ver de novo, de ficar, nossa, era tão gostoso sentar e assistir esse filme na sessão da tarde. Sim, muito bom. Fica então várias dicas, né, para as pessoas assistirem. Fazer uma maratona, né? Exatamente, aproveitar a data. Mari, valeu, obrigada. Até a nossa próxima resenha. E o Cápsula de hoje termina aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá também tem várias resenhas sobre estreias da semana no cinema. Não perca. Até a próxima. Tchau.